A casa estava toda escura, exceto o meu quarto. De repente, ouço na janela do meu quarto, pelo lado de fora, a voz da minha vizinha, a Rúbia, me chamando. Irene! A morte chama, eu continuo viva. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Que é isso, Rabinho? Rabinho tá velhinho. Aí ele geme, ele ronca. Bom, isso aconteceu quando eu tinha uns 11 ou 12 anos. Os meus pais construíram a casa deles em 1986, 87, mais ou menos. O bairro era relativamente novo e praticamente não tínhamos vizinhos. Com o passar dos anos, presenciamos o desenvolvimento do bairro e fomos construindo amizade com os vizinhos que iam surgindo. Todos se conheciam e cultivavam uma relação muito harmoniosa. Era muito comum, pelo menos para nós, quando os vizinhos iam em casa abrirem o portão, que sempre estava destrancado, e entrarem, sabe? Quando víamos ou escutávamos nos chamar, já estavam próximos à porta da cozinha, que é nos fundos da casa. Guardem essa informação. E nós, minha mãe e eu, fazíamos o mesmo na casa deles. Era normal para aquela época. Vocês lembram dessa época? Vai entrando, já chama, de casa, já tá lá na porta da cozinha, não chama no portão, já entra na casa, chama ali na sala, já entra e vai chamando. Em um determinado dia da semana, os meus pais foram na casa de um dos meus irmãos, que mora na rua de cima. Na época, o seu sobrinho era bebê e os meus pais foram visitá-los. Seu sobrinho? O meu sobrinho? Meu sobrinho, acho que era bebê. E os meus pais foram visitá-los. Íamos todos os dias lá. Até aí nada normal. Como disse anteriormente, eu devia ter entre 11 e 12 anos e estava sozinha em casa, o que também era comum. Era fim de tarde e como caía uma garoa fininha, escureceu mais cedo. Eu estava em meu quarto, que fica nos fundos da casa, assim como a porta da cozinha, mas em sentido oposto. Como teria catequese naquela noite, provavelmente estava me arrumando para sair um pouco mais de uma hora. Estava me arrumando para sair um pouco mais de uma hora. Eu era muito ansiosa e ficava pronta sempre antes do horário. A casa estava toda escura, exceto o meu quarto. De repente, ouço na janela do meu quarto, pelo lado de fora, a voz da minha vizinha, a Rúbia, me chamando. Irene! Os nomes estão todos trocados, ok? Irene! Exatamente como ela sempre me chamou. Sabe quando você usa um tom nítido, mas sem querer que os outros escutem? É um tom mais baixo, mas não chega a ser um sussurro. Será que me fiz entender? Fez sim, tipo, Irene! Alguma coisa assim, sabe? Irene! Que é baixo, mas não chega assim. Tá? E nem Então ela chamou assim, Irene! Foi assim que eu escutei a Rúbia me chamando. Rapidamente respondi. Oi, Rúbia, eu tô indo. Tamanha era a certeza de que aquela era a voz e o jeito de falar da Rúbia. Enquanto corria em sentido à área externa, acendi as luzes da cozinha e da área. Abri a porta, fui em direção à minha janela e, para minha surpresa, a Rúbia não estava lá. Não tinha ninguém. Pelo menos ninguém de carne e osso como eu. Fiquei desesperada. Dei uma rápida olhada pelo quintal e realmente, não tendo avistado ninguém, corri em direção à rua. Fiquei do outro lado da calçada, trêmula, sem entender o que havia acabado de ocorrer. Eu queria chamar minha mãe, mas não podia ir na casa do meu irmão, porque a casa estava destrancada e faltava-me coragem para entrar e ligar porque estava tudo escuro. Ai, que desespero! Não consigo precisar quanto tempo eu fiquei naquela garoa do lado de fora de casa, aguardando os meus pais voltarem. Como isso não ocorreu de livre e espontânea vontade, eu me agarrei ao pouco de coragem que me restava naquele momento e corri para dentro de casa. E até chegar à sala, eu acendi todas as luzes da casa. Quem nunca, né? Se a minha mãe chegasse naquele momento, certamente diria: eu não sou sócia da Copel, que era a Companhia Paranaense de Energia. Não sou sócia da... Aqui era... Eu não sou sócia da Eletropaulo, né? Não sou sócia da Companhia de Luz, né?
Bom, com as pernas bambas e a voz trêmula, liguei para a casa do meu irmão e falei para minha mãe: Mãe, vai demorar? Vem logo, preciso ir para catequese. Ele estranhou, tendo em vista que ainda tinha tempo de sobra, e simplesmente disse: Logo eu vou. Mas cada minuto em que ela não chegava pareciam horas. Eu não conseguia ficar dentro de casa e também não queria ficar na rua, então fiquei no portão até que elas voltassem. Meus pais entraram em casa e eu não relatei absolutamente nada sobre o ocorrido. Eles sempre foram muito católicos e a minha mãe nunca acreditou em nada sobrenatural. Dizia que é preciso ter medo dos vivos, porque os mortos nada fazem a nós. Então, dado o horário da catequese, que acontecia na casa da catequista, 3 ruas acima da minha, fui caminhando e na esquina de casa encontrei com a minha amiga inseparável da época, a Valentina. Eu precisava compartilhar com alguém aquilo e geralmente contamos para os amigos o que não contamos aos pais, não é? Ainda amedrontada e confusa, relatei o ocorrido a ela. Se até aquele momento eu estava com medo, logo depois eu fiquei apavorada. Porque ela disse: Você tá louca? Não pode responder quando escutar chamar pelo seu nome, não. É a morte te chamando. A gente não pode responder o seu chamado. Pronto. Eu nunca havia escutado falar sobre isso, mas na falta de uma explicação lógica, dentro do meu conhecimento infanto-juvenil, aquilo me pareceu plausível. Fiquei com isso na cabeça por longos anos, até que a memória de medo foi esvaindo-se. Bom, graças a Deus nunca mais aconteceu nada parecido. Só digo uma coisa, se foi a morte me chamando, ela desistiu de mim, pois isso ocorreu há mais ou menos 28 anos atrás. E até o momento que envio este relato, continuo viva. Até hoje, continuo sem entender o que foi aquilo. É comum ouvirmos relatos de pessoas que escutaram chamar por seu nome, mas escutar com voz de alguém conhecido e vivo é comum? Se puderem contribuir com hipóteses nos comentários, eu agradeço. Muito obrigada, um beijo para você. É o que eu digo, é outra dimensão, porque a pessoa tá viva, não é o espírito. Se é a pessoa, a voz de alguém que morreu, você fala, o espírito da pessoa. Mas e da pessoa viva? Um doppelganger? Mas por quê? Ou é outra dimensão? Em outra dimensão ela foi lá te chamar. E como não responder? Você não fica pensando a toda hora, deve ser um espírito que me chamou. Não, você escuta uma voz conhecida, chamando claramente, numa situação totalmente ok, normal. Como que você não responde? É automático, você vai responder, porque primeiro você vai achar que simplesmente é a pessoa te chamando, né? A não ser que você saiba que você esteja num local isolado e aí você escuta a voz de alguém que não está naquele local. Você fala, nossa, peraí, como assim fulano está me chamando se fulano está a quilômetros de distância daqui? Aí você pode pensar antes de responder, mas assim, gente, a gente responde. Então aqui, ó, você aí que não sabe mais, a gente vende camisetas de extrema qualidade. E aqui está a camiseta do lobisomem, ela brilha no escuro, tá? E para você comprar, basta ir aqui no link aqui embaixo, vai ser direcionado lá para o site do Mercado Livre. O frete é grátis para o Brasil inteiro e você vai ter um produto de extrema qualidade. Então tá aqui, aproveite aí e leve a sua antes que acabe. Espero que tenham gostado da minha arte aqui. Esse vídeo, não esse, o de vertical vai estar lá na página da camiseta, lá no Mercado Livre. Então gostou? Garanta a sua, são poucas unidades, tá? Não são todos os tamanhos. Eu tô tendo que vender essas daqui para levantar grana e fazer, né, toda a grade de tamanho de novo, já que a loja estava fechada aí já há um bom tempo, estava tudo arquivado aqui, a gente resolveu trazer novamente a loja assombrada para vocês, agora utilizando ali o Mercado Livre. Frete grátis ali para o Brasil inteiro, isso facilita demais para vocês. Agora, o Reverso Assombrado tem uma área de membros. E é lá que estão os cortes proibidos
Relatos sem censura, mais profundos e mais perturbadores. Se você quer ir além, clique em Seja Membro e venha fazer parte da Sociedade Reversa. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.